Nós que ficamos aqui, vamos dar continuidade à exposição no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 11, hoje. Observaremos os versos 17 a 27. João, capítulo 11, versos 17 até o verso de número 27. Também passará aqui na projeção. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Santo e maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra. E porque, Santo Deus, ela traz verdades que aquecem o nosso coração e nos dão esperança. Que teu Espírito Santo esteja agindo neste momento e fazendo esta ministração da palavra ser eficaz aos ouvintes e conduzindo, Santo Deus, as tuas verdades ao nosso coração. Faz isso, Pai, pelo bem do teu povo, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Cristo, e pelo poder do Espírito Santo. Amém. O texto que estamos vendo agora, na série dos Eu Sou de Jesus, que João traz, ele passa daquele ponto ao qual observamos, ao qual Jesus se refere a ele, o bom pastor, e agora João traz a informação desta fala de Jesus, a qual ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. O que está acontecendo no contexto aqui, para termos um entendimento melhor? Se nós observarmos alguns versículos anteriores no capítulo 10, olha o versículo 31 ao 33 do capítulo 10. Diz assim: Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os judeus, eles queriam apedrejar Jesus, queriam matar Jesus e seus discípulos, por causa daquilo que ele falava, que ele era um com o Pai. Então, isso para eles soava blasfêmia, e eles queriam apedrejar. Jesus, então, demonstrando ali um claro testemunho da sua divindade, ele é perseguido. E aí, aumentando a tensão entre ele e a liderança judaica, ele sai daquela região a que ele estava e vai para além do rio Jordão. Ele vai para outra região e fica lá um período, continuando o seu ministério. Durante esse período que ele estava lá, permanecendo algum tempo, chega-se a notícia de que Lázaro está doente. Seu amigo Lázaro está doente. Então, ele decide voltar e ter com Lázaro. Ele decide pegar o caminho de volta, mesmo com toda aquela tensão, toda aquela perseguição, e decide voltar com seus discípulos para lá, para então ajudar seu amigo. E alguns pontos interessantes aqui nos chamam a atenção, e já nós trataremos desse retorno dele para cuidar do seu amigo. Ele vai mostrar nesse interim, nesse contexto, que sua missão é muito maior
do que a ameaça. Sua missão é mais importante do que a ameaça que ele estava sofrendo de morte. Então esse é o contexto ao qual nosso texto está inserido. A história conta-se que John Owen, um puritano, um pastor puritano muito famoso, um dos maiores teólogos, perdeu 10 dos seus 11 filhos. Ele viveu entre 1616 e 1683. John Owen perde então 10 dos seus 11 filhos. E a história conta que sua mulher ficou extremamente abalada. Ela ficou muito depressiva com essas percas. Eles morreram ainda jovens. E ele conta também, ele fala em um dos seus escritos, que ficou com o coração em profunda dor com esta perca. A perca é um momento de luto. Muitos entendem, é o que está inserido no nosso texto, o qual vamos ver mais a fundo. Mas há um episódio na vida de John Owen que se torna marcante quando se trata dessas percas. Quando ele perde a sua filha mais velha, alguém tenta consolá-lo dizendo: o Senhor precisa ser forte. Alguém chega para ele e diz: o Senhor John Owen, você precisa ser forte neste momento. Ele responde com algo que se encaixava muito bem no texto que vamos estudar, vai ser exposto hoje. Ele diz assim: a minha força não está em mim, mas naquele que tirou o aguilhão da morte. A minha força não está em mim, mas está em Jesus Cristo, que venceu a morte. E ele ainda acrescenta: Cristo vive, portanto, minha filha vive mais do que eu. Com essas palavras, John Owen, ele traz conforto para si, porque ele, observando as Escrituras, ele entende as palavras que Jesus profere neste texto: ainda que morra, viverá. E ele sabe que sua filha morreu em Cristo e que ela, naquele momento, estava mais viva do que ele. Esta é a melhor ilustração para o que está acontecendo no nosso texto. Esta é a fala de alguém que entendeu as palavras de Jesus neste texto. Veja, vamos voltar nossos olhos para o texto mais uma vez, para o capítulo 11. Lázaro estava doente. Quem é Lázaro? Irmão de Marta e Maria. João vai colocar que esta Marta e esta é aquela que, essas duas irmãs, aqui no versículo 2, vamos ler. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. E onde é que João vai trazer esta história? No capítulo 12, verso de número 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugava com seus cabelos, e encheu toda a casa do perfume do bálsamo. Então é esta mulher ao qual ela está agora em um momento de luto. Depois ela enxuga com os cabelos dela o bálsamo derramado nos pés de Jesus. Porque João antecipa essa história para introduzir esta família, uma família íntima de Jesus. Esse derramar do bálsamo aconteceu depois. Lembre-se que João, ele não está escrevendo à medida que os fatos vão acontecendo, mas ele escreve anos depois. Então ele já antecipa quem é esta família. Esta mulher não é aquela pecadora que chorou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Ali trata de outra pessoa. Essa Marta e essa Maria são aquelas duas também que Jesus trata, uma que está aos pés escutando as palavras de Jesus e a outra que se ocupa com os afazeres. A Bíblia vai nos mostrar que essa família ela é muito próxima do Senhor Jesus. E é uma família abastada e influente na sociedade. Como nós sabemos disso? Pelo valor do bálsamo derramado aos pés de Jesus. Não era algo comum, era algo caro para aquela época. Ela derrama cerca de 360 ml de bálsamo, de um perfume, de um óleo perfumado aos pés de Jesus.
Não era como hoje, que você vai numa loja e compra 100 ml, 300 ml de um perfume. Naquele período era algo raro, era algo muito caro. Então, isso também é demonstrado quando João fala que muitos judeus foram ter com aquela família. A casa deles, em Betânia, ficava cerca de 3,5 km de Jerusalém. Então as pessoas saíram de Jerusalém e foram participar daquele luto, daquele velório com esta família. João vai dizer também, no versículo de número 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então Jesus demonstrava amor, um carinho pelaquela família, um carinho fora do comum, eram pessoas que ele tinha estima por aquelas pessoas. Outra coisa que nós devemos entender no contexto aqui é que nas fontes rabínicas dos rabinos, dos líderes judeus, é comum nós encontrarmos escritos que demonstram que a alma, alguns defendem isso, que a alma ela fica rodeando o corpo durante 3 dias. Ela fica ali em volta do corpo 3 dias, esperando voltar ao corpo. E quando aquela alma ela vê o corpo entrando em decomposição, então ela segue seu caminho. Isso são escritos posteriores à época de Jesus, mas provavelmente na época de Jesus também havia uma tradição assim, algum misticismo dessa forma, que a alma ficava ali 3 dias rodeando o corpo, esperando voltar, e quando via que o corpo entrava em decomposição, ela seguia seu caminho. Por isso que entra no contexto aqui de João, esses 4 dias, ele fala que passaram-se 4 dias. Por quê? Porque se Jesus tivesse o curado antes, pela tradição rabínica, aquela ressurreição seria possível. Bem, veja, hoje, a gente vê pessoas ressuscitando, isso é comum, e também na Escritura, a gente vê no Antigo Testamento, milagres acontecendo e os profetas ressuscitando pessoas. A gente vê no ministério de Jesus, ele fazendo este milagre, ele já tinha realizado a ressurreição. A gente vai em algum hospital ou já conhece alguém, talvez que foi ressuscitado por um médico, que passou ali alguns minutos, alguns segundos, talvez até horas morto e recebeu algum medicamento, adrenalina e aquele choque, então voltaram à vida. Isso é comum. Porém, nós nunca ouvimos falar, nem até agora no ministério de Jesus, de alguém que tivesse passado 4 dias falecido e voltasse à vida. Com certeza você não conhece ninguém que passou por essa experiência. E aí, o que é que está acontecendo aqui? Jesus está mostrando aquilo que ele já vinha mostrando anteriormente com seus milagres. Ele mostra a sua divindade. Ele está querendo mostrar que ele é um com o Pai. Veja, era por isso que eles queriam apedrejá-lo e ele teve que fugir. Então Jesus continua nesta intenção. Como a gente sabe disso? O texto demonstra que ele realiza essas coisas para que nós pudéssemos crer. Por que Jesus realiza milagres? Por que Jesus cura? Por que Jesus ressuscita? Por que Jesus expele demônios? Para que as pessoas possam crer. Onde a gente vê isso? Veja o verso de número 15 do capítulo 11. Diz: e por vossa causa me alegro de que já não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Chega a informação dizendo, Lázaro não está mais doente, agora ele faleceu. Não adianta mais a gente ir. Aí Jesus diz, não, isso foi bom, para que vocês possam crer. Crer em quê? Em quem Cristo é. E mais à frente, no final, mais à frente no capítulo, verso 42, a mesma coisa. Ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Jesus pede para que o Pai o escute, mas espera aí, a gente lê na Bíblia, a gente diz, mas Jesus não é Deus? Ele não é um com o Pai? Como é que ele está pedindo para que o Pai o escute? Aí ele diz, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Deus sempre escuta a Jesus Cristo. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviou. Então o texto está falando, o texto está sendo escrito e a história está sendo contada para que nós creiamos. E Jesus realiza isto para que as pessoas creiam. Por que 4 dias?
para que as pessoas vejam que não foi ali o espírito que voltou ao corpo, mas foi algo sobrenatural que aconteceu. Como o texto está tratando de crença, nós também temos que ter um entendimento errado, não é o texto que traremos hoje, mas está no nosso contexto, que é um dos versos mais conhecidos da Bíblia, o verso de número 35, que é o menor verso da Escritura, o menor versículo da Escritura, que diz: Jesus chorou. Mas Jesus não chora de tristeza, ele não chora como Marta e Maria, a palavra é outra. Jesus, ele chora como um lamento pela incredulidade do povo. Se você for ver os versos anteriores, você vai ver que Marta, ela nem está tão assim crendo, e é isso que nós vamos tratar, nem Maria. Elas estão assim: nós sabemos quem você é, mas com um certo pé atrás. Então Jesus chora por isso, chora pelo povo, chora pela falta de fé do povo. E então ele realiza o milagre para que possam crer na pessoa que ele é. E mesmo assim as pessoas continuam sem crer. Vão falar que ele faz o que faz por demônios ou por outras coisas. Mas vamos para o texto em si, agora, para você ver como esse texto é bastante rico. Os versos 17 a 19 vai nos mostrar que Jesus é o verdadeiro consolo aos enlutados. Vamos ler mais uma vez os versos 17 a 19. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Veja, o tempo se passou, o corpo já estava em decomposição. Ora, Betânia estava cerca de 15 estados perto de Jerusalém, como eu disse, cerca de 3,5 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Veja, as pessoas saíram de Jerusalém, os judeus saem de Jerusalém e vão consolar aquela família. Eles vão ter ali um momento de luto com aquela família. E isso é instruído na Escritura para nós, chorar com os que choram. Desde o Antigo Testamento somos instruídos a participar do luto dos nossos irmãos e estar ali ao lado deles no momento do luto. Por isso que também tem um sentido de Maria não ter saído do lado do corpo, porque alguém tinha que ficar mais ou menos ali ao lado do corpo, participando daquele luto. Veja, isso é tradição, isso não é algo que a partir de agora a gente vai dizer: então a Escritura ordena que nós que a gente faça isso. Não, isso era a tradição judaica. Então, depois que aquela pessoa ela falece, ela se encontra com Cristo, se for crente. Ali nós velarmos, nós esperarmos algum tempo e tudo, isso é nossa tradição para nos termos aquele sentimento de despedida do ente querido. Mas nada acontece ali naquele período, nada sobrenatural no período ali em qual o corpo está ali na nossa frente. Então, aqueles judeus, eles vão consolar, mas a gente entende que esses judeus, eles tinham um entendimento errado. E eles passam o entendimento errado por diversas vezes, e Jesus constantemente os adverte. Embora Jesus possa ter demorado a chegar, a promessa sempre chega, e o consolo sempre chega. Por mais que nós achemos que o Senhor está demorando a nos consolar por causa de algo que nos entristece, Ele sempre irá chegar. Veja, Lázaro estava doente. Talvez a esperança de Marta e Maria estivesse à flor da pele. O nosso Senhor Jesus, nosso amigo, aquele que nos ama, chegará e curará nosso irmão. Porém, os dias foram se passando e Lázaro morreu. E aí outro dia passou, e outro dia passou, e outro dia passou. Imagine a fé dessas duas irmãs. Por que ele diz que nos ama? Por que ele diz que é nosso amigo próximo? Por que ele diz que o Senhor é nosso Pai e ele não curou o nosso amado irmão? Veja, há promessa de cura nas Escrituras, há promessa de consolo. E por mais que pareça demorar, por mais que nosso coração questione essa demora, a promessa sempre irá chegar. E Cristo chegou, e no momento certo, para que o nome de Deus fosse glorificado. A graça
afasta a tristeza de nosso coração. Quando Jesus chega naquele local, o sentimento delas muda. Por quê? Porque quando Cristo está em nossa vida, a graça então começa a nos transformar. A gente tem que ter esse entendimento que o nosso Senhor não tarda nos seus afazeres. Então nós devemos descansar nele. É isso que ele está nos ensinando. Foi no tempo correto para que possam crer, para que o nome de Deus seja glorificado. O Senhor não demorou nem um segundo a mais, nem um segundo a menos, mas ele chegou lá no tempo certo. E o Senhor Jesus colocou isto como prioridade, mesmo que estivesse ali em ameaça de morte. Ele saberia que não ia morrer, ele saberia a hora certa que seria entregue, mas os seus discípulos estavam com medo. Se observarmos alguns versos anteriores, a gente vê que os discípulos, eles questionam. Veja o verso de número 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eles estavam sendo perseguidos, Lázaro morre, então ele diz: vamos todos, que aí todo mundo morre com Lázaro, vai todo mundo para o mesmo lugar mesmo. Então veja, Jesus, ele tinha algo inabalável, os discípulos não. A sua fé era abalável, como a nossa. Nossa fé se abala em momentos de dor, em momentos de perseguição, mas nós temos que lembrar que a promessa sempre irá se cumprir. Não é aquela música que diz que ninguém morre sem ver a promessa. Não, mas ela irá se cumprir. Seja hoje, seja amanhã, seja no porvir. O Senhor não tarda. O Senhor nunca tarda, mas ele age no tempo certo. E aí nós observamos que esses judeus, eles vão ao encontro das irmãs para as consolar. Porém, elas não são consoladas por aqueles irmãos, mas elas são consoladas pelo agir de Cristo em sua vida. Não importa quantas pessoas tentem te consolar, se não tiver Cristo em seu coração, sempre você sentirá falta de algo. Os estudos da psicologia demonstram que há um período saudável de luto, ao qual nós participamos do luto e nos despedimos daquela pessoa que tanto nós amamos, ou que tivemos alguma ligação com ela. Mas há também um período ao qual esse período saudável passa e se torna uma patologia, uma psicopatologia, e então necessita de tratamento. E tem pessoas que vivem de luto durante toda uma vida. Existem pessoas que perderam entes queridos e não mudam nem o copo onde aquela pessoa bebeu a água pela última vez. Não mudam nem sequer algo de lugar, deixam o carro lá onde estavam. Conheci uma história de uma mãe que passava por esta dor, e isso é uma dor verdadeira, é um sentimento verdadeiro, mas que precisa de algo maior que a console, que seu filho morreu em um acidente, saiu com os amigos e acabou falecendo. Aí você imagina o tamanho da dor desta mãe. E ela, lá em Fortaleza, ela não mudou o carro do filho de lugar. E o carro ficou lá. E o carro começou, primeiro baixa os pneus, depois vai quebrando uma coisa, depois vai enferrujando. E o carro estava lá por anos e anos e anos e anos. Na casa dela, ela não mudou nada que seu filho tinha mexido pela última vez. Quer dizer, não havia consolo terreno que a confortasse. O tamanho desta dor só é preenchida por Cristo em nossa vida. Cristo é nosso verdadeiro consolo, é aquele que chega e muda a situação que está ocorrendo. Então, o texto vai nos ensinar, em primeiro lugar, que por mais que o mundo tente nos consolar, o verdadeiro consolo vem somente de Cristo. Jesus é o verdadeiro consolo aos enlutados, aos que estão tristes, aos que sentem algum tipo de dor. Cristo, busque Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos observar que Jesus clama, ou Jesus direciona Marta para uma confissão de fé, para que Marta coloque seus olhos, seu coração centrados em Cristo. Veja os versos 20 a 24 neste momento. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Aqui mostra a personalidade das duas irmãs, como no texto demonstrado lá nos outros evangelhos, em Lucas, que Marta era aquela mais com o coração mais afoito, aquela mais ativa, e Maria sempre aquela mais tranquila, aquelas que se colocou aos pés de Jesus para escutar suas palavras. Então, quando Jesus está chegando, Maria não aguarda de ansiedade e sai ao seu encontro para falar com ele. Já Maria fica ao lado, em sua casa, ao lado, naquele momento de luto, fica ali com aqueles que estavam em sua casa. O texto continua dizendo: disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu sei, Senhor, que se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, ainda um pequeno entendimento de quem é a pessoa de Cristo. Ela ainda não compreendeu completamente quem é o Senhor. Lembre-se da cura que o Senhor fez ao servo do centurião, que ele não precisou chegar perto do servo do centurião, porque o centurião disse: olha, eu sei o que é dar ordem. Nas minhas palavras eu estou falando. Se eu der ordem a um soldado meu, eu digo, vai, e é feito. E Jesus viu a fé daquele centurião e disse, vá que ele está curado. E ele foi curado. Então, mesmo de longe, Jesus podia ter curado Lázaro. É seu poder, ele é o próprio Deus, ele age em qualquer situação. Mas isto estava acontecendo justamente para quê? Para que elas crescem, como diz o verso de número 15, para que possais crer. Este é o tema central da nossa passagem, esse é o tema central do capítulo. Jesus age para que nós possamos crer em quem Ele é, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Filho de Deus enviado ao mundo. E é isso que o texto está construindo. Então veja como o entendimento dela ainda está um pouco obscuro, sua fé ainda está um pouco fraca. Ela ama o Senhor, ela reconhece o Senhor, mas ela ainda não entende o tamanho do poder de Jesus Cristo. Veja que ela não diz estas palavras de forma de indignação. Senhor, se estivesse aqui, se o Senhor não tivesse demorado, algo assim, ela não fala com indignação, mas são palavras de dor e fé. Apesar de ser uma fé ainda pequena, ainda algo assim que está sendo construído, ela mostra ali dor e uma certa fé em Jesus Cristo. Marta está confessando e continua a sua fala no verso de número 22. E ela diz, porém, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então veja, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, mas o Senhor chegou, e eu sei que pode realizar um milagre agora que o Senhor está aqui. A fé dela ainda continua um pouco obscura, porque ela diz que Jesus tem que estar presente naquele local para realizar algo, e não é bem assim. Ele pode realizar em qualquer lugar. Ela coloca sua fé, veja que o verso 22 aponta que Marta crê que a presença de Jesus e sua intimidade com Deus são passíveis de ressuscitar seu irmão. Ela crê na pessoa de Cristo, na presença de Cristo. Ela sabe que Ele é alguém divino. E aqui nós temos a fé dela no somente Cristo. Somente Cristo pode realizar aquilo que eu estou desejando. Somente Cristo pode salvar meu irmão. Somente Cristo pode fazer algo por meu irmão. Não tem outra pessoa na face da terra ao qual eu possa clamar que meu irmão venha a ressuscitar. Não tem nada que eu possa pedir, a quem eu possa pedir que vá realizar algo neste momento, porque já fazem 4 dias que meu irmão faleceu. Os versos 23 e 24 continuam. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. O que é que ela está falando? Cristo estava falando do presente. E ela disse, não, Senhor, eu quero algo agora, eu quero um milagre agora, hoje.
eu quero ver meu irmão, eu quero dar um abraço nele, eu quero ver ele vivo. Ressurgir, eu sei que ele irá ressurgir no último dia. Enquanto Jesus fala do presente, ela aponta para uma escatologia, para o futuro. E da onde ela tira isso? Se nós abrirmos lá no livro de Daniel, capítulo 12, Ezequiel, Daniel, capítulo 12, verso de número 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então veja, o judeu ele sabia da ressurreição no último dia. Ela sabia que seu irmão iria ressurgir no último dia. Isso era algo que ela acreditava. Então ela diz: não, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia. Porém, Cristo estava falando do presente. Cristo estava falando que a morte não dá a última palavra, mas Ele dá a última palavra. Era isso que Ele queria que ela entendesse, que a última palavra não está mais na morte, mas está em Cristo Jesus. Ele tem a palavra de vida. Vamos ver alguns textos de João. Olha o capítulo 6 de João. Como o evangelista, ele coloca esse assunto em seu evangelho. Olhe João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Olha o verso 40. Agora, só o finalzinho. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. O finalzinho, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 54, o final também. E eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, é aquele entendimento de Daniel. Haverá ressurreição no último dia, uns para a vida eterna e outros para perdição eterna. Jesus já tinha introduzido que no último dia todos ressuscitarão, e Paulo trata isso aos Tessalonicenses. Mas o que Cristo está falando aqui é que Ele tem as chaves da morte, e a morte não dá a última palavra, mas Ele iria ressuscitar Lázaro ali naquele momento. E aí ele continua. Veja, aqui ele chama Marta para uma confissão de fé. Jesus é o consolo. Jesus é aquele que nossa fé deve estar ligada, onde nossa fé deve estar alicerçada. E os últimos versos 25 a 27, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então Jesus, ele aponta para sua pessoa. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Jesus dá um entendimento correto a Marta. Marta, eu não estou falando do último dia. Ele desvia a atenção dela para uma possível crença pluralista. Uma crença uma pessoal naquele que é o único que pode prover vida. Então, ela poderia ter um entendimento de que, eu sei, Senhor, que no final, ela tinha uma crença plural. Eu sei, Senhor, que no final todos irão ressuscitar. Eu sei que no último dia todos irão reviver. Isso eu li lá em Daniel, desde pequena eu sou ensinada nisso. Aí Jesus diz: não, eu não estou falando de todos, eu estou falando desta situação aqui. E eu sou aquele que ressuscita, e eu sou aquele que dá vida. Creia em mim, coloque sua fé em mim, Marta. Ela poderia pensar erroneamente que alguém poderia ressuscitar e ter vida sem Cristo, que no último dia todos ressuscitarão, que meu irmão vai ressuscitar e não precisa de Cristo no último dia. Mas não é assim. Todos ressuscitarão pelo poder do Senhor, porém uns para a eternidade com Cristo e outras para a perdição. Mas é Cristo quem ressuscita. O poder sai dele. É Ele quem irá julgar.
Não há ressurreição e não há vida sem a pessoa de Cristo Jesus. Então, nossa fé tem que estar apontada para aquele que nos chamou para a maravilhosa vida e que nos ressuscitará no último dia para estarmos com Ele eternamente. Ele continua: quem crê em mim, um pouco antes, no verso, nós estamos vendo os 25 ao 27, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está dizendo assim: olha, ainda se a verdade do seu coração está em mim, se a sua crença está na pessoa de Jesus Cristo, ainda que algo venha a te acontecer, você vive. Ainda que algo venha a acontecer a você, você viverá eternamente. O que ele diz no ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não há nada mais maravilhoso para nós do que morrermos em Cristo. Por isso que o velório dos crentes não deve ser algo triste. Nós entendemos a perca daquela pessoa, mas é como Joe Owen disse: eu sei que minha filha vive e está mais viva do que eu, porque ela agora está com Cristo. Isso nos conforta e nos alegra. Então Jesus conforta aquela mulher enlutada, dizendo: olha, ainda aqueles que creem em mim, e Lázaro era um deles, ainda que morra, vive, ainda que morra, viverá. E ele continua: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis nisto? O que é que Jesus está falando aqui? Aqueles que recebem a vida do Pai. Este é o entendimento correto. Aqueles a quem o Pai deu vida. Como é que eles agem externamente? Crendo em Jesus Cristo. Então é algo estritamente ligado. Aqui no verso original é um sentido só. Ele está falando uma coisa só. Quem vive, crê. Aquele que recebeu a vida, ele crê. Então, a partir do momento que Deus coloca a vida eterna em você, você passa a crer em Cristo, porque não é algo que possa desassociar. Não há alguém que possa ter a vida eterna sem crer em Cristo. E não tem ninguém que creia em Cristo verdadeiramente que não tenha a vida eterna. Então, a partir do momento que você recebe a vida, todo aquele que vive, ele crê. Crê em quem? Em Jesus Cristo. E todo que vive, crê em mim, não morrerá. Não morrerá eternamente. E aí aqui há alguns entendimentos errados, que alguns vão defender, algumas seitas, da mortalidade da alma. Que veja, ele diz: olha, os que creem em Cristo vivem eternamente, a sua alma vai viver eternamente. Mas aqueles que Daniel fala que ressuscitam para a perdição, a sua alma uma época vai cessar e eles não ficarão sofrendo eternamente. Mas esse entendimento é errado. Em Apocalipse nós observamos que aqueles condenados, eles irão irão sofrer a ira de Deus eternamente, e nós iremos desfrutar da presença de Deus eternamente. E ele continua dizendo: e todo o que vive, crê em mim e crê em mim não morrerá eternamente. Por quê? Porque ele está falando da vida eterna. Aquele que crê em mim, aquele que tem a vida, ele se alegrará comigo para sempre. Ele terá a vida. E a vida que Jesus está falando aqui é aquela vida plena, é uma vida agradável, é uma vida feliz, é uma vida ao lado do seu Senhor. Ele não está dizendo que nós não morreremos. Nós iremos morrer alguma hora. Não fomos criados para morrer. Se Cristo voltar antes, nós não morreremos. Então, nós viveremos eternamente. Outro sentido que o texto está dando aqui, outra verdade contida no texto, é aquilo que eu também falo, e falei hoje pela manhã. Nós já estamos vivendo eternamente. Nós já estamos vivendo nossa eternidade em Cristo. Eu já estou vivendo meus 37 anos de idade em Cristo, eternamente. A partir deste momento, meu entendimento é que eu estou vivendo para Cristo.
E se Cristo voltar hoje, eu só vou dar continuidade na minha vida perfeita, ao qual Ele vem, me glorifica e eu vivo perfeitamente com Ele. Enquanto Cristo não volta, nossa vida não é perfeita, é falha. Nós estamos sendo santificados, mas já estamos vivendo nossa eternidade. Uns estão caminhando na sua eternidade para a perdição e outros estão caminhando na sua eternidade para glorificação e presença de Jesus Cristo. Então, há dois caminhos para o qual o mundo percorre. Uns estão vivendo eternamente para a perdição eterna e outros eternamente para a presença de Cristo. E aí Cristo clama mais uma vez pela profissão de fé dela. Crês isto? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que recebeu a vida crê em mim? Você crê que eu sou aquele que tenho a vida, que sou o Senhor da vida? E ela vai dizer, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então ela professa a sua fé no somente Cristo. Eu creio somente em tu, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor é o Messias prometido. E eu creio que o Senhor é aquele que tem a vida eterna. Esta é a verdade que nosso coração deve estar centrado, irmãos. Nós devemos colocar nossa fé em Cristo. E por mais que a promessa pareça demorar a chegar, por mais que nossas orações pareçam não ser correspondidas, o Senhor nunca falha. E o Senhor nunca tarda. E nós devemos crer assim. Concluindo, irmãos, há dois resultados das palavras de Jesus. Há dois resultados como apresentados por Daniel, lá no capítulo 12, verso de número 2. Se observarmos os versos 45 e 46 do capítulo 11, veremos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Então veja, Jesus realiza um milagre. Uns creem, outros não. Jesus ressuscitou alguém que havia 4 dias que estava falecido, seu corpo já em decomposição. Uns creram, outros não. Porque nós devemos acreditar e crer que Cristo nos ressuscitará, que Cristo é o Filho de Deus, porque Ele venceu a morte. A obra de Cristo não para na cruz. A obra de Cristo é a ressurreição. Ele vence a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Assim como Jesus, aquele que é o pão do céu, mas Ele que nos dá o pão do céu, mas Ele diz que Ele mesmo é o pão da vida, assim também Ele não só nos ressuscitará dos mortos no último dia, mas Ele é a própria ressurreição. Não há ressurreição sem Cristo. Não há ressurreição sem Cristo. Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. João, no capítulo 5, verso 25, vai nos falar assim, 25 ao 29. Em verdade, Jesus diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos escutarão a voz de Cristo, porque Ele é o Senhor da vida. Uns para a vida eterna
em Cristo, outros para o juízo eterno. Esta é a verdade em Cristo. Que possamos ter nossa fé em Cristo, que possamos professar nossa fé somente em Cristo, que possamos colocar nossa esperança e nosso consolo somente em Cristo. Concluindo aquela história de John Owen, para John Owen, a esperança não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa. Ele sabia que sua filha vivia e estava melhor do que ele, porque a esperança de John Owen estava em Cristo, ressuscitado. Se ele venceu, nós também venceremos nele. O mesmo Cristo que se apresenta a Marta em João 11 como a própria ressurreição. E assim como Marta precisou olhar além da sepultura de Lázaro, Owen e todos nós precisamos aprender a olhar além da sepultura ao qual nosso coração pode estar e confiar que a última palavra não é da morte, a última palavra não é das circunstâncias ao qual estamos passando, mas a última palavra é de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos, ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Pai, fortifica nossa fé, Senhor. Ajuda-nos, Santo Deus, a sermos centrados nas Tuas palavras e que nossa esperança não esteja em nós mesmos ou no que o mundo nos oferece, que as circunstâncias não ditem o nosso crer, por mais que tudo diga o contrário, nós nos fixamos nas Tuas palavras. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és aquele que nos consola em dias difíceis. Tu és, Santo Deus, aquele que nos ama e se entregou por nós. Tu és aquele que ressuscitou. E se o Senhor ressuscitou, não é vã a nossa fé e não é vã a nossa pregação. Ó, que Teu Espírito Santo coloque essas verdades no nosso coração e que de lá, Senhor, elas nunca saiam. É no nome de Cristo que te pedimos isto. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão,